Olá, tudo bem? Eu sou a Naná e hoje eu vim falar sobre a minha consulta no psiquiatra pela segunda vez, que foi no dia 31 de agosto, né? Faz uma semana que eu fui. Eu demorei tudo isso para poder vir aqui para poder falar, né? E, bom, no dia que eu fui, eu voltei para casa, eu estava hiper cansada. Tinha chego em casa, estava, né, muito cansada. Aí eu falei assim, ah não, né? Não vou gravar hoje não. E como ele mudou a minha medicação, eu falei assim, então eu vou ver como é que ficou a minha medicação para poder, né, gravar um vídeo, né? Aí eu já falo como é que tá sendo, né? Como é que tá indo. Então, ele mudou, ele aumentou minha dosagem para o ataque de pânico. Então, quer dizer, ao invés de um comprimido, agora eu tô tomando dois, né? Porque eu falei para ele que eu tava tendo ataque ainda de pânico. Eu tive umas 4 ou 5 vezes, né? Uma mais forte e as outras mais fracas, né? Então ele aumentou. Ao invés de um, era para tomar dois. E o remédio do sono? O remédio do sono que eu estava tomando antes, não estava mais fazendo efeito, né? Fazia uns 10 dias que eu estava sem dormir. E, quer dizer, tava dormindo assim, bem pouco, né? Quase nada. Aí eu falei pra ele que não tava resolvendo mais. Aí ele falou que ia me dar uma medicação nova, que saiu agora, e ele me deu. Só que eu acho que piorou. Piorou, porque eu tomo o remédio, comecei a tomar o remédio, né? No primeiro dia. Depois de 1 hora, 1 hora e meia, eu já tava zonza, já tava querendo dormir. A gente fica meio que, sei lá, meio que parece que tá meio que anestesiada, né? Então, aí eu tomei e falei assim, ah, eu vou dormir. Hoje eu vou dormir, né? Eu fiquei toda feliz. Aí eu dormia, aí depois de 2 horas, 2 horas e meia eu acordava, né? Aí eu tentava dormir de novo, eu acordava de novo. E era isso o tempo todo, né? A noite e a madrugada toda. A cada 1 hora eu acordava. A cada 1 hora. Aí eu falei assim, eu acho que deve ser no começo, né? Deve ser o primeiro. Vamos ver tomar o segundo dia. Aí eu fiz a mesma coisa. Aconteceu a mesma coisa. Aí eu peguei e falei assim pro Fê, eu não quero tomar mais esse remédio não. Por quê? Porque é assim, você toma, você passa mal, você fica ruim, você fica meia, né, parece que tá, tipo, meia chapada, sabe? E meia drogada, assim. Aí seu organismo fala, vai dormir, depois você vai dormir e você não dorme. Você acorda a cada 1 hora. Eu falei assim, então, se for para mim tomar remédio e para ficar acordando a cada 1 hora, eu prefiro não tomar, porque aí eu vou acordar, se eu acordar, vou acordar, não vou estar passando mal. E antes de dormir também, eu não vou estar passando mal, né? Aí eu parei de tomar. Aí eu consegui dormir um pouco mais do que quando eu tava tomando remédio. Aí eu falei, então não vou tomar mais. Decidi não tomar. Quando eu for lá novamente na consulta, eu vou falar com ele de novo. Vou falar, parei de tomar porque eu tava passando mal e não tava conseguindo dormir. Tava pior, né? Tava pior. Então eu peguei e parei, né? De tomar. Comecei a tomar 2 comprimidos do ataque de pânico. O que tá acontecendo? Acontecendo que tá dando tontura e tremedeira, né? Aí o Fernando lendo hoje, né?
Porque ele falou assim, nossa, mas faz 2 dias que você não toma o remédio e hoje vai ser o terceiro. E você ainda tá com esses negócios, não deve ser do remédio, né? Eu falei assim, ah, eu acho que é. Né? Ele falou, não, eu acho que não é. Eu falei, eu acho que é. Porque meu organismo, ele é assim, ele absorve muito rápido, né? E ele dura vários dias, né? Aí ele pegou e falou, ah, eu não sei. Aí ele foi ler a bula e ele viu que realmente é do remédio, né? Essa tontura e essa tremedeira que eu tô sentindo. Aí eu peguei e falei assim, bom, eu preciso ir no médico, né? Eu vou fazer um teste, né? Então, eu não vou tomar remédio para poder ir no médico também, né? Porque eu não vou tomar, sentir ruim, tontura e tremedeira. Como é que eu vou andar de bicicleta? Como é que eu vou no médico, né? Então, eu não vou tomar, né? Porque eu preciso ir num cardiologista, né? Aí ele pegou e falou assim, ah, então tá, então você não toma, né? Aí no primeiro dia que eu não tomei, no dia seguinte, que foi ontem, né? Não, antes de ontem, né? Eu tava, tipo, tonta e com tremedeira. Muita tremedeira e muito tonta. Aí, ontem, eu tava menos. E hoje tô um pouco menos, né? Ainda tô tonta e tô com tremedeira, mas tá bem menos. Eu falei, tá vendo? É um remédio, né? Aí era para eu ter ido hoje no cardiologista, mas eu não fui porque ainda tô tonta, não tem como eu andar de bicicleta, né? Eu falei assim, a não ser que eu andar amarrada com você, falei pro Fernando, né? A não ser que eu ande amarrada ali com você, porque como é que eu vou andar sozinha? Ainda mais de bicicleta. E se eu cair, né, e tal. Aí eu falei, ainda tem remédio pra tomar? Ele falou, tem até pra sexta-feira. Essa sexta-feira que vem, né? Então, falei assim, então eu vou sexta-feira, mas hoje não vou, né? E eu vou ficar toda essa semana sem tomar o remédio, porque eu preciso ir no cardiologista. Eu sei que é complicado você parar assim de repente, porque não pode parar de repente de tomar, porque você tem como eu posso falar, tem sintomas que pode acontecer quando você para de tomar de repente, né? Bom, aí o Fê leu lá pra mim, eu peguei e falei, bom, essas coisas não tô sentindo, né? Então eu vou ficar essa semana sem tomar, sexta-feira eu vou no cardiologista, depois, chegando à noite, eu tomo novamente. Ela vai eu ficar tonta de novo e com tremedeira, fazer o quê? Até eu ir novamente no psiquiatra e falar para ele o que está acontecendo. É complicado, né? Tipo, você quer melhorar, você quer tomar os remédios para melhorar, mas tem uns sintomas que dá o remédio, né? E eu acho incrível. Por que que tem que dar, né? E eu tenho a sorte, porque o Fê, ele leu ali, né? Ele falou assim, ó, em 1% das pessoas que pode dar os sintomas assim de você estar tomando esse remédio e tal, o ataque de pânico, pode dar isso, aquilo, outro. E duas coisas é esse negócio de tontura e tremedeira, dor de cabeça, né? Não conseguir dormir, falta de apetite e outras coisas mais. Eu falei, nossa, legal, né? Mas tudo bem, né? Fazer o quê, né? Bom, enfim, é isso. Eu não tô conseguindo fazer nada. Tô mais na cama, de repouso do que fazendo outra coisa, né? Quer dizer, como é que você vai fazer o negócio? Por exemplo,
você precisa fazer o crochê. Eu fazer crochê com tremedeira, né? Não dá. Com tontura, como é que você vai enxergar as coisas, né? Você tem que enxergar ali o gráfico e tal. Como é que você vai fazer, né? Não tem como. Sua cabeça girando, sua cabeça doendo, né? Não tem como fazer. E então eu tô todo esse tempo sem fazer crochê. Hoje pode ser que eu faça alguma coisinha porque eu tô menos tonta. Eu vou ficar sem tomar essa semana, então eu vou conseguir fazer um pouco mais, né? Fazer alguma coisinha aí, né? Para quem gosta de crochê. E, bom, enfim, é isso. Eu fui deixar um feliz aniversário para uma amiga, né? E eu fui digitar pelo computador ali, digitar. Nossa, eu tremia, sabe? Eu tremia, eu fazia assim, foi bem complicado. Foi bem complicado para digitar as coisas, sabe? Mas como eu já tinha começado, eu falei, não, não vou parar, né? Eu vou continuar até terminar. Então eu escrevi uma coisinha basiquinha assim, para deixar o feliz aniversário para ela, né? E eu não poderia deixar passar em branco, porque todo ano ela lembra do meu e ela lembra do dia do Fernando, então eu não podia deixar passar em branco, né? Então, nossa, mas foi muito engraçado, né? Você tentando digitar o negócio e você tá lá tremendo, né? Você tá tremendo e, né? Nossa, muito muito ruim mesmo. Então é isso, é um resumo, né, do que aconteceu aí esses dias. Foi isso. Eu tô mais descansando do que fazendo alguma coisa. Eu não consigo fazer tudo, né, que eu queria realmente. É, bom, enfim, não tô fazendo praticamente nada, né? Só vou lá, tento, por exemplo, hoje ainda consegui estender uma roupa ali, um pouquinho de roupa, né? E tal, mas tá bem difícil, né? Ainda mais para fazer crochê. Você fica tonto, você fica vesga ali, você para fazer, nossa, bem complicado. Então é isso. É por hoje, é só, né? E a minha consulta com o cardiologista vai ser agora sexta-feira, que hoje eu não fui, né? Infelizmente não deu, realmente. Então, sexta-feira eu vou lá, falo com ele, falo o que que aconteceu na consulta do psiquiatra, que ele tá ansioso para saber também, que ele não tá sabendo ainda. Já fui 2 vezes no psiquiatra e nele ainda não fui, né? Como teve uma férias aqui no Japão de uma semana, então ele deu remédio a mais, então tem até para sexta-feira agora. E de sexta-feira eu não posso passar, né? Porque senão eu fico sem os meus remédios. Aí aqueles lá eu não posso ficar sem, né? Porque lá eu tenho que ser obrigada a tomar todos os dias. Tem jeito. Não tem escapatória, né? E, bom, esqueci de falar uma coisa. Já perdi, não 5 quilos, mas agora é 6, né? Já tô no 6º quilo. Meu rosto tá ficando meio magrinho, né? Meus braços estão ficando mais magrinho também. Minha barriga, né? Minhas pernas, nem se fala. Sempre foi daquele jeito mesmo, fininha, né? Então, mas assim, o rosto tá mais fino, os braços, né? Tô sentindo assim mais leve, né? E até tô gostando em parte, mas em outra parte, por um outro lado, é ruim, porque eu estou emagrecendo de um modo errado, é sem comer. É sem comer, assim, eu como de manhã, eu consigo comer, mas chega à noite, é bem complicado na hora da janta. Então eu tô emagrecendo, né? Porque eu olho assim pra comida, não quero comer, né?
eu tento forçar, eu tento forçar. Aí é 2 ou 3 garfadas só, mais nada. Aí faz uns 4 dias que minha fome voltou, né? Mas mesmo assim ainda não consigo comer o normal como eu estava comendo antes, né? Ainda tô comendo um pouco menos. Bom, enfim, é bom num ponto porque você se sentir assim, você fala, nossa, você tá emagrecendo, você tá voltando a ficar magra, né? Como você sempre foi, de repente, e você tá cheinha, gordinha, então aquela coisa assim de olhar no espelho e você falar assim, nossa, você tá mais fininha, né, tal, tá me deixando feliz, mas por outro lado tá me deixando preocupada, porque eu não tô comendo o suficiente, né, tal. E para perder 6 quilos, assim, em tão pouco tempo, né? É bem difícil, né? Faz o quê? Uns 2 meses, né? Então, uns 2 meses, perder 6 quilos assim, não é tão, tipo, se você fizer uma dieta, você perder 6 quilos em um mês, né? Comendo e fazendo exercício, ainda vai lá. É uma coisa, ó, hiper legal, né? Agora você emagrecer 6 quilos e não tá comendo nada é diferente, né? Então, quer dizer, você acaba ficando com anemia, com um monte de coisa. Então, é complicado, né? E é uma dos, né, sintomas do remédio. Ou você perde o apetite, ou você come demais. Você perde peso, você ganha. Você dorme, você não dorme, né? Dá batimento cardíaco acelerado, dá tontura, dá fraqueza, dá um monte de coisa, né? E, então, eu penso que, eu não sei se é o remédio realmente ou se é a depressão, né? Não dá nem para saber, né? Nesse caso. Porque eu perguntei pro médico, o médico, não sei, eu acho que ele não leu direitinho a bula, né? Sei lá, eu culpo o remédio, sabe? É melhor culpar o remédio do que falar, não, você tá com depressão. Porque isso daí já começa a ficar mais, tipo, perturbador, né? A cabeça, né? Então eu prefiro falar, não, é culpa do remédio, né? Tudo é culpa do remédio. Aí eu odeio tomar remédio, mas, poxa vida, sou obrigada a fazer o quê, né? E é isso. Por essa, né? Fiz um resumo da semana. Ai, tô com um pouquinho de alergia. Andei até me machucando aqui, cada alergia, mas é normal, né? Isso daí a gente sabe como é que é e é normal. Só usar máscara e tal e, né, que resolve. Agora, esse problema aí de ficar ruim, né, uma coisa mais difícil de tratar, é bem complicado, né? Eu prefiro 1000 vezes ficar com alergia, com o nariz coçando, do que qualquer outra coisa. Então é isso, gente. Um Uma ótima semana aí para vocês. Que seja uma semana abençoada e tudo de bom, né? Que aconteça tudo de bom para nós, para todos nós. Então é isso, um beijo, fica com Deus. Tchau.